Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te trazer a resposta se Danilo está mesmo vendido para o Nottingham Forest. Proposta do clube inglês foi meio esquisita, você vai entender em detalhes. Bora falar também sobre o Corinthians com mais uma novidade envolvendo a contratação de Yuri Alberto. O Corinthians acabou por não contar, mas o Zenit trouxe uma revelação importante. Quero te contar sobre o Vasco, que fechou a compra ou um empréstimo do goleiro Ivan, como eu havia antecipado no vídeo da manhã. Bora te atualizar também sobre a faxina no Santos, bastante gente saindo. Já o Flamengo está dizendo que desistiu da contratação de Quinteiro, você vai entender os motivos. E o John, goleiro que quase foi parar no São Paulo, tem novo destino. Tudo isso muito mais a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de OnWin, a casa de apostas esportivas que oferece mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. E nessa quarta-feira tem dois jogos da Copa da Inglaterra, Nottingham Forest e Wolverhampton, Southampton e Manchester City. Já quero falar sobre esse jogo, antes só lembrar que tem também Taça da Itália com Milan e Torino. Bora apostar nesse jogo entre Southampton e Manchester City. Vitória do time da casa paga 12,60, o empate pagando 6,44 e o City, que é muito favorito, pagando R$1,21. Vou apostar na vitória do Manchester City no primeiro e no segundo tempo, com cotação a R$2,26. Estou colocando R$500 para voltar em 1.130. Para fazer sua aposta na OnWin é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, preenche todos os seus dados e não esquece de usar o código que é Nicola500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Para fazer o depósito super simples, você pode fazer via Pix, transferência bancária, lotérica, entre várias outras opções. Vem se divertir comigo na OnWin. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Cruzeiro. Bruno Valdez, zagueiro paraguaio de 30 anos de idade, que nos últimos dias rescindiu seu contrato com o América do México, declarou lá no Paraguai que está perto de virar jogador do Cruzeiro. Ele disse que faltam pequenos detalhes para que o anúncio seja feito. Valdez tinha outras duas propostas. Bora contar também que Patrick já está em território mineiro. Ele desembarcou no início da tarde dessa terça-feira em Belo Horizonte, acompanhado do seu empresário, o Marcelo Rubaninho, para assinar um contrato de 3 temporadas. Galo que desembolsou cerca de R$6 milhões. Dessa grana, 5.300.000 ficaram para o São Paulo. Quero contar também que Kehler, goleiro do Internacional, que foi pretendido pelo Vasco, teve seu contrato renovado até dezembro de 2026. O Internacional fez um anúncio há poucas horas. Para completar, o Benfica colocou João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians, na lista de atletas disponíveis para o mercado na condição de empréstimo. O atleta ex-Timão só conseguiu entrar em campo em 3 partidas desde que foi contratado pelo clube português. A última do giro de notícias, muita gente também em Portugal assegurando que Fabrício Bruno teria sido oferecido ao Sporting, zagueiro que pertence ao Flamengo. O rubro-negro se apressou para dizer que o Fabrício Bruno tem treinado bem e faz parte dos planos de Vitor Pereira para a temporada de 2023. Quero falar agora sobre o Santos, que tem contribuído por uma redução importante na folha salarial e que vários jogadores caros já foram embora ou tiveram seus contratos rescindidos. Casos de Carlos Sanches, Johan Júlio, Brian Angulo, Wagner Leonardo, Jobson, Guilherme Nunes. Peixe ainda tenta se livrar de Alanzinho, Thailson e William Maranhão. Também já dá para acrescentar nessa relação Felipe Cardoso, centroavante que passou sem sucesso na Vila Belmiro. Ele acaba de ter seu vínculo rescindido com o presidente Andrés Ueda. Bora falar sobre o Palmeiras, repercutindo uma informação que o pessoal do UOL, mais especificamente o Lucas Musetti, trouxe. Ele confirmou ou revelou que o Nottingham Forest encaminhou a contratação do atacante, ou melhor, do volante Danilo do Palmeiras. Cheguei a contar para vocês pela manhã que parece ser questão de tempo para o adeus do Danilo. O próprio Palmeiras já dá por encerradas as possibilidades da permanência do atleta. Resta saber se ele vai jogar no Mônaco ou no Nottingham Forest. Mas quero contar para vocês, durante esse vídeo, que o acordo com o Nottingham Forest não está tão próximo assim de ser fechado. Tudo porque o clube inglês fez uma proposta inusitada. A ideia é gastar no máximo 20 milhões de euros ou 113 milhões de reais. Mas, primeiro por empréstimo, Danilo iria, e se completasse 3 partidas, aí sim, o Nottingham Forest teria a obrigação de comprá-lo. Você deve estar se perguntando, mas por que um empréstimo de 3 jogos para depois ser comprado? Será que o Nottingham Forest queria testar o Danilo para depois ver se vale a pena?
Não é bem isso. A ideia do clube inglês é burlar uma regra que existe por lá em relação a investimentos. Se ele chega por empréstimo e depois é comprado, o Nottingham Forest acaba não extrapolando um teto estabelecido por lá. O grande problema é que para o Palmeiras não vale a pena fazer esse tipo de negócio. Vai que o Danilo se apresenta no Nottingham Forest e não completa esses 3 jogos, o Palmeiras desperdiça a chance de uma venda super importante em relação ao fluxo de caixa do clube. Se o Nottingham Forest melhorar essa proposta, alterar os termos do pagamento, isso pode acabar acontecendo. Aquela oferta que eu contei para vocês do Mônaco, 20 milhões de euros mais Jean Lucas, em definitivo segue na pauta. O grande problema é convencer o Jean Lucas a voltar ao futebol brasileiro e também se acertar do ponto de vista financeiro. Jean tem salário relativamente alto para as pretensões daquilo que pretende gastar o Palmeiras. Bora falar sobre o Flamengo, que fez vazar por meio dos seus setoristas a informação de que desistiu da contratação de Juan Quintero, o meio atacante que pertencia ao River Plate e que passou todos os últimos dias se declarando com muita vontade de jogar no Flamengo. Foram 2 as alegações extraoficiais do rubro-negro. A primeira em relação a uma preocupação com a condição física. O Quintero convive com problemas de balança, sempre um pouquinho acima do peso, mas isso o Flamengo sabia desde o início das tratativas, não faz muito sentido. Já o segundo ponto, que foi vazado, é em relação à condição dos salários e do leilão. O Flamengo anda incomodado com o fato de o empresário do Quintero estar o oferecendo, mesmo com tratativas avançadas com o Flamengo, a outros clubes. Diante desse cenário, o Flamengo está anunciando a desistência do acordo. Pode ser um blefe, pode ser uma estratégia de negociação, pode ser para obrigar o Quintero a aceitar a última proposta feita pelo Flamengo? Tudo isso pode. Já havia contado para vocês alguns dias atrás, quando o Flamengo também tinha anunciado a desistência do Gerson, que fazia parte de um jogo de cena para tentar convencer o outro lado, no caso o Olympique de Marselha, a aceitar a proposta rubro-negra. Só para arrematar, se o Quintero se acertar com o Fla, vai jogar por 3 anos no rubro-negro com salários e luvas de algo na casa de R$1 milhão por mês. Bora falar agora sobre Santiago Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao City Torque e é o grande sonho do torcedor do Bahia. É importante contar que César Luiz Merlo, jornalista que acompanha muito bem o cenário do futebol sul-americano, está afirmando que as tratativas entre Bahia e City Torque avançaram para a compra do atleta. O Santiago Rodrigues já deixou bem claro que tem a pretensão de jogar no Bahia, resta um acordo entre os clubes que fazem parte do grupo City. Santiago Rodrigues já descartou voltar ao New York City, onde jogou as 2 últimas temporadas, com números bem interessantes. Na temporada de 22 foram 42 partidas, 7 gols e 15 assistências. Atacante de lado de campo, que pode funcionar também como meia, só 23 anos de idade, se for contratado estará sendo um golaço. City Torque chegou a pedir inicialmente ao Bahia 29 milhões de reais. Bora falar agora sobre Ivan, goleiro do Corinthians, que está de mudança para o Vasco. Antes de gravar o vídeo, consultei uma das pessoas que trabalham com o Ivan e a frase foi: resta apenas a emissão das passagens, para que o Ivan possa ir ao Rio de Janeiro, passar por exames médicos e assinar contrato por empréstimo. Essa é a única novidade em relação ao que eu contei para vocês pela manhã. Já havia dito que Corinthians e Vasco haviam se alinhado para a transferência do atleta, mas na oportunidade as negociações giravam com a pauta de definitivo. Agora o Vasco conseguiu convencer o Corinthians a pegar o jogador por empréstimo com uma opção de compra. Ivan, que tem 25 anos de idade, era pretendido por outros 2 clubes brasileiros e acaba de voltar do empréstimo junto ao Zenit da Rússia. 9º reforço do Vasco na era 777. Pedro Raul, De Luca, Léo Pelé, Piton, Bambu e Pumita Rodrigues, todos já anunciados. O Vasco deve anunciar em breve o volante Jair, ex-Atlético Mineiro, e Orelhano, que já passou por exames médicos. Restam detalhes de um acordo entre o Vasco e o Vélez. O Vélez acabou alterando algumas das cláusulas contratuais, ainda falta essa definição. De qualquer forma, com a chegada do Ivan, o Vasco resolve um problema super antigo. Thiago Rodrigues estava bem longe de ser o goleiro dos sonhos do torcedor vascaíno. Bora falar agora sobre o Zenit, que anunciou nessa terça-feira algo que surpreendeu o torcedor corintiano. Que o Yuri Alberto seria jogador do Corinthians, eu já havia contado para vocês. O único acordo, a única coisa que faltava para a permissão dele assinar os contratos de 5 anos com o Timão era que o Duqueiroz passasse por exames médicos. O Du passou pelos exames, foi aprovado pelo pessoal do Zenit e, embora só se mude na metade do ano, tá tudo ok. O Yuri, inclusive, já foi anunciado como novo reforço de forma oficial do Corinthians. Só que o Zenit, ao fazer seu anúncio, contou que vai ficar com os direitos econômicos do Robert Renan, com os direitos econômicos do Duqueiroz, com o Mantuan até a metade do ano e vai ter a prioridade de compra do meia atacante Pedro,
que é tratado no Corinthians como a grande joia do clube em uma década. Um jogador extremamente promissor, só 16 anos de idade, foi o cara que concorreu com o Endrick pelos títulos, pelo status de melhor jogador e artilheiro de quase todas as competições que eles disputaram juntos. Jogador que é um fenômeno, mesmo com só 16 anos de idade, foi convocado para a seleção brasileira sub-20, que disputa o sul-americano da categoria. O Zenit vai ter a prioridade da compra. Como é que funciona isso? Digamos que daqui a 6 meses apareça uma proposta oficial ao Corinthians do Barcelona, 20 milhões de euros. Vai caber ao Zenit dizer se cobre ou não essa oferta. Se não cobrir, o Corinthians está autorizado a fazer negócio. Se cobrir, o Corinthians é obrigado a mandar o Pedro para o clube russo. Não acho que altera o preço do dólar, mas seria legal que o Corinthians tivesse contado essa informação quando do acerto do Yuri Alberto alguns dias atrás. Para fechar o vídeo, quero contar sobre uma situação inusitada. O goleiro John, que era o grande alvo do São Paulo, o tricolor negociou por semanas com o Santos a compra do atleta. Embora tenha pedido o empréstimo, embora tenha tentado a troca, São Paulo desistiu do acordo quando o presidente Andrés Rueda afirmou que só faria negócio por 8 milhões de reais. Diante desse cenário, o São Paulo desistiu do John e acabou por fechar com o Rafael. Algumas semanas depois, o John sai do Santos. Eu havia contado para vocês que ele andava irritado, chateado, causando problemas por não gostar da possibilidade de permanecer no Santos, onde só jogou 2 partidas na temporada passada, e o Peixe acabou por aceitar emprestar o John para o Internacional. O preço é que chama atenção, só 250 mil reais pelo empréstimo de uma temporada. Se o Inter quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar desembolsar mais 5 milhões de reais. A chance de o John sair por cifras bem inferiores já havia ficado meio clara quando o Vladimir foi anunciado como reforço. Como ele vai ser o segundo goleiro, o João Paulo, que teve seu contrato renovado por 5 anos, segue como titular absoluto. O Vladimir vai ser a primeira opção no banco de reservas e o John já estava preparando o terreno para deixar a Vila Belmiro. A curiosidade é que se não fica no Santos para não ser reserva, ele vai para o Internacional, onde por lá está o Kehler, jogador super bem falado, que acaba de ter seu contrato renovado. Imagino que o John também não vai ter muitas oportunidades para jogar, desperdiçou a chance, não por vontade dele, mas sim por uma decisão do Santos de defender o tricolor paulista. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!